Quem gosta de choro, isso aí, cartas do Esquenta a bateria! Este ano do carnaval, vou fazer a cabeça, ela animada, olha aí. Não tenha medo, se for você, ela pode brincar. Miguel Calmon, desde quando se tornou cidade, compreendeu? Na década de 20, propriamente nos anos de 1924, 6 de agosto de 1924. Então, Miguel Calmon sempre foi a terra do carnaval. Os carnavais aqui em Miguel Calmon sempre foram maravilhosos, sempre teve uma participação muito grande do povo calmonense e de pessoas de fora que vinham para cá. Eu não posso falar para vocês dos carnavais da década de 30, do carnavais da década de 20, de 30, porque eu nasci em 1938. O que eu sei dos carnavais de 1935 e de outros anos anteriores é por meio de fotografias, que muitas pessoas aqui já viram meu álbum de fotografias, muitas fotos de carnavais passados, fotos dos carnavais de 1935, fotos com blocos dessa época, que não foi do meu alcance. Eu tenho por intermédio de fotos. No Carnaval de 1942, por exemplo, eu tinha 4 anos, mas me recordo muito bem de duas coisas que aconteceram aqui em Miguel Calmon. Em primeiro lugar, depois de muito tempo é que eu vim me conscientizar de um, como é que se diz, um carro alegórico que houve aqui no Carnaval de Miguel Calmon. Era uma novidade na época, né? A rainha era da Luísa Bacelar, Carmelita Gonçalves, compreendeu? Essas pessoas que participaram ativamente nesse carnaval. Outra coisa também, eu me recordo, eu era moleque com meus 4 anos, mas me recordo de um grupo de fazendeiros das famílias tradicionais aqui de Miguel Calmon, Chiquinho da Manteiga, Adolfo Liberato, Odonel Miranda Rios e outros seus cavalos, aqueles cavalos majestosos, fantasiados, e alguns deles até com roupas medievais, com clarim, na praça, compreendeu? Bicicletas também, que naquele tempo, quem tivesse uma bicicleta aqui, enfeitava a sua bicicleta com aquele papel, como é, clepom. Só não podia chover, que aí desmanchava tudo. Entendeu? Os animais, as pessoas que tinham jegue, fantasiavam o seu jegue todo, faziam tranças nos rabos, botavam fitas. Hoje se passeia de carro, mas naquele tempo eles faziam isso para passear pela cidade. Como hoje, por exemplo, a cavalgada, o pessoal enfeita seus cavalos para andar pela cidade. Lá se fazia, naquele tempo, nos carnavais. Agora, já nos anos de 1950, eu já com meus 12 anos, eu já participava nos matinês, compreendeu? Nos 2 clubes principais que tinha aqui, que era o Carrapicho
que era de um grupo político da UDN, União Democrática Nacional. E a 15 de novembro, cujo o seu nome fantasia é Iara, o nome de uma deusa das águas, né? Na década de 50 eram os carnavais de clube. Nós tínhamos a Sociedade 15 de Novembro e o Carrapicho. A Sociedade 15 de Novembro abrigava o pessoal do PSD, a política entrava aí. E o pessoal da UDN frequentava o Carrapicho. Então, havia aquela animosidade, quem frequentava, até os músicos eram diferentes, cada um tinha os seus músicos. Agora, até que um determinado, meu pai, João Rios, Tenente João Rios, ele era presidente da Sociedade Filarmônica 15 de Novembro. E o presidente do Carrapicho, que era ali perto da estação, ele era amigo do presidente lá e tal. Então eles combinaram para acabar com esse negócio. No terceiro dia de carnaval, que o carnaval eram 3 dias, 3 bailes nos clubes à noite, e faziam uma matinê, faziam um matinal também no domingo. Tal. Aí eles combinaram. Já o pessoal, já alto, na animação e tudo, lá mais de meia-noite e coisa, meu pai pegou um músico e saiu de fininho e levou para o Carrapicho. Entrou, levou um trompetista, aí chegou lá, trouxe o trompetista de lá e incorporou no daqui. Depois levou um saxofonista, trouxe um saxofonista. Eu sei que quando aquela animação toda, quando o pessoal veio notar, eles estavam, o pessoal da 15, dançando com os músicos do Carrapicho. E lá também. E então, mas aí eles não se incomodaram e foi aquela alegria. Que tinha seu... Não era bloco que se falava cordão. Por exemplo, o cordão do Iara, o cordão do Carrapicho. Mas também naquela época tinha o bloco dos Vassourinhas, que era aí na Rua do Ventura, a sede. Tinha um bloco também que era da família Segunda Rosa, que era o Madureira, bloco pesado, bloco muito, muito bacana, compreendeu? E ainda tinha um bloco lá das meninas lá de baixo, da Rua da Palha, né? As meninas que a gente, naquele tempo, não usava nem a nome prostituta, as mulheres da vida, mas que elas tinham um bloco delas, que desfilava no carnaval. Só que depois que todo mundo desfilava, é que o bloco delas saía na rua. Entendeu? Porque já havia aquela discriminação, compreendeu? E era aplaudida, porque elas se fantasiavam maravilhosamente bem. Agora, não tinha os instrumentos de sopro que tinham a Sociedade 15 de Novembro, o Iara e o Carrapicho, mas tinha um sanfoneiro por nome Zé Calu, compreendeu? Que acompanhava o bloco dela no ritmo de carnaval. Quer dizer, naquela época, Miguel Comum possuía 4 blocos. Agora, logicamente, os maiores blocos daqui sempre foi o Carrapicho e o Iara. As 2 melhores orquestras do interior da Bahia. Os músicos de Miguel Comum eram considerados os grandes músicos do interior da Bahia, do estado da Bahia. Então, cada um tinha sua orquestra. E quando chegava o dia de carnaval, que saía na rua, a disputa era essa, quais os músicos que sopravam melhor, seu trompete, seu trombone, né? Pandeiro. Era uma guerra civilizada de música, a troco de música, né? A troco de lança-perfume, de confetes, serpentinas na praça e tudo. Tudo com aquela decência, com aquele respeito e tudo. Mas, Miguel Comum, o carnaval aqui sempre foi assim,
maravilhoso. Era uma cidade pequena que você, de ponta a ponta, você conhecia em meia hora. Era da padaria de Carlão até Zé Roberto, e dali até o Paulo Américo era Miguel Comum, até a Praça da Feira, o resto era tudo mato. Era uma casa ou outra. Mas quando chegava no carnaval, as ruas ficaram lotadas, praça, tudo isso. E era carnaval gostoso. E tinha outra coisa também interessante. Todas as vezes, antes de chegar o carnaval, na semana do carnaval, no clube, a gente recebia a cópia de todas as músicas do carnaval para ensaiar. E no dia do carnaval, no salão da festa, todo mundo cantava, inclusive os músicos também. Porque não tinha essa potência, potencialidade dos sons modernos que tem hoje. Agora também eles davam um show, porque eles começavam uma festa de 9 para 10 horas e terminava às 5 horas da manhã. 3 dias de festa. No intervalo de 15 minutos, a gente ficava sentado no salão. Quem tivesse namorada ficava dando um namorozinho, sentado no salão, batendo papo, tomando sua cervejinha e tudo, que era o descanso deles de 15 minutos. Depois voltavam a tocar novamente. Todos os dois clubes eram maravilhosos. Músicos maravilhosos, como Nego Arlindo, Seu Bié, Seu Leó, viu? Todos esses músicos, Luizinho, Boga, baterista, Banjada, o Pai de Meco, que eram 2 orquestras fantásticas. Aqui na região só tinha uma, que eu cheguei a conhecer, só tinha a orquestra de Amado, que era de Jacobina, que a gente chama, parece que o bando era Bando Copacabana, um espetáculo. E os carnavais de Miguel Comum sempre foram assim. Falando desses carnavais, até os anos de 1959, 60. Porque aí, quando foi em 57, eu fui para São Paulo. E só retornei para brincar o carnaval aqui depois de 57, quando eu fui, foi em 1961, quando eu voltei. Que era o tempo dos lança-perfumes, compreendeu? Era gostoso você brincar o carnaval com lança-perfume. Eu mesmo trouxe muitos lança-perfumes de São Paulo, mas acontece o seguinte, naquele tempo você usava o lança-perfume para deixar o salão aromatizado, jogar nas meninas. Não se tomava lança-perfume. De 61 para cá, aí já teve o Bloco Reunião. Quando Miguel Comum, a gente iniciava com um grupo de pessoas que brincavam carnaval, Solon, meu irmão, Gerson, Demar, Espigão também, muito carnavalesco. E a gente saía na rua com aqueles tamborins que a gente fazia antes do carnaval, bebendo nossa bebida, nossa cervejinha, nossa cachaçinha com água de coco. E na rua, e a gente, quando chegava perto do bar, na frente de um bar, a gente parava na frente do bar e dizia reunião. Que era fazer uma reunião para quê? Para a gente ir nos bar, pegar nossa cerveja, nossa bebida, e aí a gente chamava isso de reunião. Solon que é meu irmão também, um carnavalesco também muito grande aqui de Miguel Comum, ele quem denominou essas paradas nossas de reunião. Então, houve uma necessidade de organização. E por que houve essa organização? Nós fundamos o Bloco Reunião logo depois de 75. Houve um incidente lamentável aqui em Miguel Comum no ano de 75. Até o trator de Néfito, aqui, o esposo da Elizabeth, que a gente chamava Espigão, ele tinha um trator. Então nós saímos em cima do trator cantando Se Essa Zorra, não é Zorra não, é outro nome, mas de respeito eu não vou dizer não. Se essa zorra não virar, eu chego lá. Aquela música de carnaval antiga, né, da década de 40, da década de 50. A gente cantava isso em cima de um trator e saía na rua fazendo a festa de carnaval.
Um delegado daqueles delegado de calção curto, um sargento da Polícia Militar, que era esse, os delegados que eram nomeados lá pelo governo e mandavam para cidades pequenas, ele chegou aqui no domingo de carnaval, a gente na rua com o trator, sem incomodar, sem nada. E aí eu acho que é por causa dessa zorra no virar, que não era zorra, vamos repetir. Eu acho que alguém fez uma denúncia a ele, ele chegou e proibiu, não é para sair, para. Naquela hora, para evitar o conflito, o atrito maior, nós paramos. Com esse incidente que aconteceu, com o delegado querendo proibir que a gente saísse com o trator, nós resolvemos que não nos intimidaríamos e vamos sair na terça-feira com o mesmo trator fazendo a mesma coisa, o mesmo trajeto e a mesma brincadeira que a gente fazia. E antes nos precavemos e fomos ao juiz de direito aqui, doutor Raimundo Dias Irmãos, e ele disse, não, rapaz, se é isso que vocês estão fazendo, pode sair, vocês não estão cometendo erro nenhum, pode sair, qualquer coisa me procure. E aí nós saímos na terça. Na terça, quando nós chegamos ali em frente da igreja presbiteriana, o delegado chegou com polícia. E aí mandou a gente parar, e nós não paramos, seguimos, paramos no antigo Bar da 15, bar famoso naquela época aqui, Miguel Comum, e aí nós paramos ali no Bar da 15, ficamos, ele chegou com a polícia, e aí não deu ordem de prisão, eu estava no meio daqueles que que seriam detidos, tem a Walter Vieira, tem esse Pigão aqui, e um grupo de 6 ou 7, ele procurou aquelas pessoas de maior influência do grupo e vão para a cadeia e nós fomos. Só que quando a gente passava na rua e a população que estava ali na Praça Lauro de Freitas, no meio da rua, soube que era, seguiu todo mundo para a delegacia e todo mundo entrou. Se é para prender 5, 6, é para prender todos nós. Giovão, um camarada também que fazia parte do grupo, e ele foi lá na casa de Sargento Matias, que era o comandante da Polícia Militar aqui, né? Tinha um delegado, mas ele era superior, era primeiro sargento, o delegado era terceiro sargento, uma coisa desse tipo. E foi lá e contou a ele. E o sargento Matias só fez mandar um bilhete de papel e disse, rapaz, o pai entregue lá ele. O delegado, o bilhete era, pelo amor de Deus, pai, solta esse pessoal aí, o pessoal é toda a sociedade, toda gente de bem, porque solta esse aí ele. Ele rasgou o bilhete. Giovão voltou para o sargento Matias, e aí disse isso aí, que tinha rasgado o bilhete. O Matias saiu da casa dele, e já foi, cadê meu bilhete que eu mandei para você? O delegado disse, não, eu rasguei, não vou dar atenção não. O Matias pegou pela cabeça, rapaz, e deu um soco no queixo desse delegado. E aí o Matias, pode ir embora todo mundo, sai todo mundo daqui. Eu morava em Jacobina, não quis ficar mais, isso realmente estressa a gente, e eu fui embora para Jacobina. E aí ficamos com aquela preocupação. Eu vinha para aqui no final de semana que eu vinha para cá, rapaz, a gente precisa se organizar. Vamos criar um bloco nosso que aí não interfere. E aí nós resolvemos, um grupo de umas 8 ou 10 pessoas, criar esse bloco e o nome foi dado reunião em função daquele que eu falei antes sobre a gente saía de forma amadora, batendo no tamborim daquele, e aí nós fizemos a reunião aqui na própria 15 de novembro com um grupo, que eu vou citar alguns nomes, me desculpe aquele que eu, por exemplo, não lembrar, que eu já sou velhinho, a idade chegou e às vezes a gente não tem a lembrança ainda com firmeza não. Eu, Valmizinho, Névito, Jantônio, Carlinhos aqui, o chefinho, um grupo das mulheres, Rosângela, filha de Adelermine, irmã de Adelermininho, e Miriam, o pessoal de Teobaldo, Silvia e a irmã dela, nós nos reunimos e resolvemos fazer um bloco de reunião. E agora, e fizemos uma ata, fizemos tudo ali, tudo organizado. Aí me elegeram para me liderar. Não é a eleição feita, não, Pedrinho, você cuida de sair dessa história toda. Fomos ao prefeito, dissemos na nossa cidade e ele prontamente nos ajudou, autorizou comprar os instrumentos, nós compramos aqueles instrumentos da bateria, e no primeiro ano alugou o carro de som, que a gente não tinha renda ainda pra gente, e aí o Bloco Reunião saiu a primeira vez em 1976. 1976. Paulinho fez a música, fez a canção do bloco. Nosso carnaval é como se foi, nosso carnaval de 42. Nosso carnaval é uma sensação com o Bloco Reunião. No primeiro dia do carnaval, desse dia, nós fizemos uma homenagem do carnaval de 1942. Por isso que nosso carnaval é como se foi, nosso carnaval de 42. Porque dizem que foi o pontapé inicial para os grandes carnavais de Miguel Comum, foi em 1942. E aí naquela época era Mortalha e Mamãe Sacode. E na Mortalha aparecia o nome de todas as pessoas que brincaram o carnaval de 42. Gessé Belo,
e sua mulher Nininha, Juca, Jário Valuar, Nininha Grande, e inúmeras pessoas daquela época, né, que a gente, eu também não me lembro mais citar todos eles, e nós fizemos e foi um sucesso, rapaz. E aí saímos em 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Já tem um grande bloco aqui, chamava-se Brasil Samba Negro, compreendeu? Era um bloco fantástico de passistas, compreendeu? Eles brincavam carnaval da forma que no Rio de Janeiro aqueles blocos brincam. Eu lembro o Samba Negro, que começou, parece que foi em 77. Por assim, o primeiro eu não participei, só acompanhei, era muito animado, Ditinho de Dona Santa chamado, mas era muito animado. A segunda vez eu participei, que fui porta-estandarte. Tinha deixado normalmente, parece que tinha deixado, não sei. E aí me colocaram. Aí foi muito lindo, pelas ruas da cidade, não ficou lugar que não passasse. E era muito, assim, ativo, muito ativo. Então a gente brincou à vontade, passou por todos os lugares. Aí com o tempo, o último foi, parece que 80. Teve um que eu não fui, eu já tinha casado, vieram à minha procura. Aí o bloco passou, eu não aguentei. Entreguei o menino a ele, cheguei em casa, ajeitei o menino e ainda consegui alcançar o bloco, já ali na fábrica. Aí eu cheguei, peguei a saia antiga, vesti, botei um colã, cheguei, coloquei no colo o menino. Coisa aqui que eu só vou dar 2 passinhos e eu volto no instante. Acompanhei o bloco, toma, 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 até a praça. Aí foi, parece que o último. E teve outro também, que eu não vesti nem a vazia, ou as fantasia. Um eu vesti, o outro eu estava de short comum, aí entrei assim mesmo, sem ele querer. Homem, e aproveitei bastante, era muito animado, tinha muito aquela energia, aquele gosto dele, aquele jeitinho, e conseguiu. Agora eu me lembro que parece que a gente tirou em primeiro lugar ou foi segundo, eu não estou lembrado bem, assim. E também tinha, e assim terminou. Desse último, pronto. Aí eu não fiz mais. Rapaz, as negrinhas, nós começamos com a negrinha em 1961, mas não tinha um nome assim das negrinhas, não. A gente saía a turma eu, Ronan, Dr. Paulo, era Roberto Bocão, Valmizinho, Dene, é uma turma toda, Antônio Micursi. Os médicos saíam, mas saía médico, saía prefeito, saía delegado, tudo no meio. Galego, mas primeiro aqui, Miguel Comum, quem saiu vestido de mulher foi eu e Adriano, eu e Abdala. Carnavalesco de ponta, o melhor carnavalesco de Miguel Comum. Aquele era fantástico. Eu me lembro que foi em 1961. Tinha uma turma de geólogos aqui, de Salvador, fazendo pesquisa nas serras aí, e eles ficaram hospedados nas casas das famílias aqui, de Miguel Comum. E, justamente no carnaval, eles estavam aqui. Aí eu cheguei para a Bidala, eu disse, Bida, vamos sair vestido de mulher? Ele disse, tu é doido, rapaz, a gente vestido de mulher? Eu disse, é carnaval, rapaz, vamos. Aí eu chamei a Adriana e disse, não, vestido de mulher eu não saio. Aí chamei Teté de Luiz Gonzaga, Teté Rios. Não, eu vou sair mascarado, de mulher eu não saio. Saiu eu e a Abdala. Em 61. Foi quando 2 pessoas botaram vestido de mulher para sair num bloco. A gente saía de casa em casa, na casa de Amélio, na casa de Guilhermino, entendeu? Na casa do doutor Gasparino. A gente chegava lá, estavam as mesas prontas lá com bebida, com comida e tudo. Aí depois pegou o nome das negrinhas. Depois que o carnaval parou, aí surgiu o meu grande amigão, Bibita, Cremildo. Aí eu fui falar com o Cremildo. Cremildo, Bibita, vamos sair vestido de mulher, rapaz? Ah, rapaz, tu é doido? Eu digo, não, rapaz, vamos reativar esse carnaval.
Aí, ó, fui eu, ó, veja só. Começou eu, Bibita, Sandro com carro de som, Ronald, que esse aí sempre é o carro das negrinhas. Sandro, o filho dele, que hoje é um rapazão, que já casou, já tem até filho também. Aloísio e Brechinha. Mas a gente estava na rua, apareceram mais dois. Nós começamos com 9, compreendeu? Com 9. Hoje as neguinhas saem com 150, 200, saem com a raça toda. Aí que pegou mesmo as negrinhas. Com o fim do Bloco As Donzelas, eu ingressei no Bloco As Negrinhas, do qual eu sou membro até hoje, membro da comissão que organiza esse bloco. Um bloco apaixonante, o qual a gente não deixa morrer. Esse Bloco As Negrinhas, ele é histórico, faz parte do Carnaval de Miguel Comum desde a década de 70, dando uma parada, depois voltou na década de 80, e ele se mantém vivo até hoje. Hoje um dos grandes nomes, né, que puxa esse bloco à frente é Mêmio, muito conhecido nos carnavais de Miguel Comum, talvez a pessoa dos que levam a força e na coragem o Carnaval de Miguel Comum a persistir e continuar vivo até hoje. Hoje eu sou um dos membros, né, dirigentes do Bloco As Negrinhas. O Bloco As Negrinhas é um bloco que agrega todo mundo, não existe abadá, não existe mensalidade. Então todo aquele que sente-se à vontade em vestir uma fantasia e participar do bloco, ele é membro do Bloco As Negrinhas. Então tem pessoas que no decorrer do processo da saída do bloco pelas ruas, vê aquela multidão, vê aquela alegria e corre em casa, veste uma roupa e entra no bloco. Então é um bloco que agrega todos da comunidade, né? Todas as classes sociais, todas as pessoas que na verdade curtem o carnaval. Então por isso eu sinto essa satisfação imensa de fazer parte desse bloco. Começou com 6 ou 7 pessoas formando esse bloco. O Mêmio certamente deve ter passado isso para vocês. E ele foi crescendo, crescendo. Hoje centenas de pessoas acompanham o bloco. Como eu falei, é um bloco que é comunitário, as pessoas abraçam, que mães, filhos. O interessante é ver as mães, né, as esposas, as namoradas, né, maquiando os componentes e acompanhando. É um bloco que não tem corda. Vocês já devem ter acompanhado a história do Bloco As Negrinhas e assistido o Bloco As Negrinhas nas ruas. Não tem corda para separar o público de quem é componente, então ele agrega todo mundo e é um bloco que persiste até hoje. Acredito que não vai morrer nunca. Mascarada, pai, as mascaradas, o que aconteceu é o seguinte, as mascaradas quando tinha as mascaradas, o carnaval foi no apogeu do carnaval. A mascarada era um bloco, assim, um bloco do outro mundo, de tão lindo, de tão maravilhoso que eram as mascaradas. Então sempre me encantou essa história do bloco As Mascaradas, até porque eu vivenciei tudo isso dentro de casa, né? As fantasias eram produzidas por minha mãe, por uma tia que eu tenho, então era tudo muito artesanal e sempre foi algo que me chamou muita atenção. Primeiro, porque carnaval da década de 80, 90 ali mais ou menos, e aí pega um bloco formado apenas por mulheres. Então era um bloco que só tinham mulheres, e aí eu sempre ficava curiosa para saber o porquê, né, desse bloco e por que elas iam para a rua mascaradas. E minha mãe conta que o bloco As Mascaradas, elas surgem de mulheres, mães, donas de casa, né, mãe de família, e que muitas vezes não tinham muito como ir, não por questões financeiras, mas por conta das demandas de participar dos bailes à noite. Então, quando elas eram jovens, elas participavam dos bailes de carnaval, na 15 de novembro e tal, mas aí foram tendo os filhos e essa demanda fazia com que elas não fossem tanto para os bailes de carnaval. Então, elas decidiram, né, começou ali com algumas mulheres da Rua do Ventura, que é a Rua Doutor Antônio de Oliveira, elas decidiram sair no domingo e na terça-feira de carnaval mascaradas, né? A ideia era
quem eram aquelas mulheres que saíam? Quem eram aquelas mulheres que iam para a rua, né? Elas saíam, gente, com panelas velhas, com lata, com um pedaço de cabo de vassoura, batucando. E os primeiros anos elas saíam com roupas velhas, né? Criavam uma máscara bem artesanal mesmo, com 2 olhinhos ali e tal, e saíam. Então as primeiras foram minha mãe, Marianita, Maria da Soledade, Dona Teresa, mãe de Soledade, Dona Evalda, Dona Laudilina, Neném, né, que eu chamava de tia Neném, Dedélia, que é uma pessoa parente de minha mãe também. Vi uma tia minha de Rui Barbosa, tia Iva, Detinha, que era da igreja. Então começou por aí. E a princípio elas saíam justamente da casa de minha mãe e iam pelas ruas da cidade. Só que esse bloco durou muito. O bloco é um bloco que me chamava a atenção e que eu acho que precisa desse recorte mesmo, porque foi um bloco que durou 15 anos. E nesses 15 anos, o bloco só cresceu, só foi aumentando. Então, começou por aí e saía da casa de minha mãe. Ao longo do percurso que elas criavam, elas paravam em determinadas casas. Nessas casas recebiam elas com lanche, com suco, com bebida e tal. Posteriormente, o bloco foi crescendo e aí começaram a sair do galpão da antiga malharia de Dona Rosvilce, né? Quem é desse período vai lembrar, porque era um galpão muito grande. E aí o bloco foi crescendo e saía da malharia. Aí já foi agregando Dona Rosvilce, Alilá, Castilho Cruz, Dona Ismália, tia Luzinete Andrade, Ironete, Nena, uma senhora da Rua do Ipiranga, Cota. E eram sempre mulheres maduras. E foi crescendo. Saiu depois da malharia e também elas foram articulando roupas. Aí elas já foram mudando, já não era mais roupas improvisadas. Aí elas começaram a produzir fantasias, né, que antigamente não usava abadás, eram mortalhas. Essas mortalhas eram extremamente coloridas. Começaram a padronizar, então mortalhas bem coloridas, máscaras também bordadas com lantejola, com uma série de coisas nesse sentido. E aí chegou a um ponto que o bloco cresceu, que no último ano do bloco, e eu participava, teve um ano que eu participei, que teve um ano que eles foram homenagear a novela Roque Santeiro. E nessa homenagem, quem assistiu a novela Roque Santeiro, tinham algumas crianças que faziam parte. Então, algumas mães puderam colocar os seus filhos com a imagem dessa figura na mortalha e participaram desse carnaval. Mas só foi um ano mesmo, porque elas queriam também, eu acho interessante que era um bloco de mulheres que queriam sair para se divertir. Então, não era espaço para os maridos e não era espaço para os filhos, né? Porque era o momento delas, nesses 2 dias. Da donzela, participei uma vez. Não, 2 vezes eu participei. Bloco maravilhoso, bem organizado. Entendeu? Nosso amigo Adilés Mininho, que era cantor e compositor. A turma boa, Antônio Manuel. Essa turma toda hoje que está, pais de família que estão crescidos, todos eles faziam parte. Paulo de Eduardo, entendeu? Ivan Acioli, da turma toda. Eu saí 2 vezes. Eu gostaria de contar um pouco como surgiu as donzelas, já que a proposta principal é essa. Nós tínhamos aqui Miguel Comum, a juventude extremamente irreverente, atuante, parte dessa juventude morava em Salvador, e a outra parte aqui. Éramos amigos, né? E quando nos víamos nos encontros, era aquela coisa, e carnaval sempre estava na veia. Existia um bloco aqui que chamava Bloco Reunião, né? Que era um pessoal já mais velho, eu diria, mais coroa naquela época na visão da gente. E nós tentamos participar desse bloco, é algo que eu queria até revelar agora. E não fomos aceitos porque nos chamaram de meninos, de adolescentes, e que talvez não tivesse esse espaço para esses adolescentes. Então, nós resolvemos, de uma hora para outra, existia um bar ali na Praça Lauro de Freitas, onde é hoje o Ponte do Acarajé, que era o Bar do Benedito, onde nós nos reuníamos sempre,
né, para fazer nossas farras. Quando vínhamos de Salvador, encontrava o pessoal aqui, quando estávamos de férias. E num belo dia, no dia 21 ou 24 de fevereiro, não me recordo bem agora a data, me parece que 24 de fevereiro de 1981, nós resolvemos, naquele instante, fundar um novo bloco para que pudéssemos sair no Carnaval de Miguel Comum. E a irreverência, né, da juventude, né, nos fez botar o nome imediato de As Donzelas e que a proposta era todo mundo sair vestido de mulher. Ora, faltavam poucos dias para o Carnaval, né, e aí, o que é que nós vamos fazer? A gente não tem nada em mãos. O que faremos para que a gente possa sair? Tinha um bloco que chamava Ranchão Mirim, que saíam os meninos pequenos. Nós fomos ao pessoal do Ranchão e fizemos uma proposta da gente sair atrás do Ranchão Mirim. Naquela época, saía-se com batucadas, né? Com batucadas, tinha caixa, tambor, às vezes instrumento de sopro, e, enfim, eram esses instrumentos, uma cuíca. E os meninos do Ranchão Mirim tinham alguma daquelas coisas. E nós nos propusemos a sair atrás deles, né? E assim fizemos. Saímos dali hoje, de onde é a Ótica Visão. Eles saíam dali e nós saímos atrás deles. Alguns de nós já tocando alguns instrumentos e saímos, né? Foi o início das Donzelas, em 1981. Daí em diante, no ano posterior, aí sim, nós já compramos instrumentos, já fizemos um bloco maior, né? A fantasia já foi feita por Dona Ivanete, que inclusive era mãe de um dos componentes, que era Henrique. E começamos a fazer uma batida, que era Nego Júlio que fazia, e sair no jegue do saudoso Castelo, né? Com a carroça em cima e com a batida. Saímos com a corda, e nessas cordas, nossas namoradas e as meninas eram que seguravam as cordas. Maquiavam a gente, etc. A gente saía lá dali da casa de seu Teobaldo e dali do Mercadão hoje. Saímos pelas ruas, sempre com a velha irreverência da juventude, né, tomando batida, tomando cerveja e cheirando loló e lança-perfume. Diga-se de passagem, a gente tem que dizer isso também, não podemos esconder essa parte. Aí as Donzelas se tornou o bloco que foi, né, cresceu muito, se tornou um grande bloco em Miguel Comum e nós tínhamos assim, saímos 2 dias e um dia a gente fazia um encontro, né, das Donzelas, geralmente era na propriedade de cada um. Por incrível que pareça, estava parado e o ano passado, no aniversário da cidade, nós resgatamos com muito saudosismo, né, com muita saudade, com muita irreverência, novamente o bloco, e saímos com muita alegria às ruas de Miguel Comum. Assim foi a formação do Bloco As Donzelas. Eu fui um dos diretores no início, mas tivemos vários, queria citar alguns aqui, me perdoe se eu vou esquecer alguém, mas tivemos Lula, tivemos Vicentinho, tivemos Dal, tivemos Sinho, né? E o saudoso Tovo, né? Tivemos Rob, Paulo de Eduardo, Luceninha, que era a pessoa que saía como porta-bandeira. E um detalhe que eu esqueci de colocar é que nós começávamos os ensaios das Donzelas geralmente 30 dias antes do Carnaval. Todas as sextas-feiras nós nos reuníamos, né, geralmente no bar de Benedito e no bar do Nando de Jocena, que era onde é hoje a lanchonete de Luci. E Lula pegou um sapo e botou dentro de uma sacola e as pessoas gostavam do loló e Lula pegava o sapo ou o rato, teve com rato também, e saía botando no nariz das pessoas, as pessoas pensando que era loló, lança-perfume, e aí puxava quando viu que era, Nossa Senhora. Temos várias músicas, e aqui eu queria reverenciar o grande Guilhermino Júnior, Miminho, Marquinhos, Jorge Acioli, dentre outros, que fizeram composições naquela época para as Donzelas, e que se perduram até hoje, né?
Donzela o povo quer ver, seu rebolado, seu remexer. Só donzela, empurra devagar, vou descendo a ladeira, para não tropeçar, para não esfolar o meu cotovelo. Essas são algumas das músicas das donzelas, mas tivemos várias e várias e várias. Porque Miguel Comum existia o carnaval, né? A maior festa da cidade era o carnaval. Então, em 1985, né, aconteceu uma gincana na cidade e eu fiz parte, né, da comissão organizadora. Eu me lembro que eram umas 5 pessoas, eu acho que Tonga, irmão de Marina, de irmão Jair, Zaira, Rômulo Júnior, eu não lembro exatamente, eu acho, Giovanni, eu acho que estava também, então eu fiz parte dessa comissão. Foi muito interessante, movimentou a cidade, né? E naquele momento surgiu a ideia da gente criar um bloco de carnaval. Só que ainda não tinha um bloco para que essa juventude, né, essa turma feminina, a galera jovem saísse, né? E as donzelas, na verdade, é o pessoal todo de maior, a maioria, muita gente, 90% maior, de maioridade, né? E puxado com a bateria dos próprios membros, né? Bateria de tambores, né? E um carro de som, né? Quando foi 85, depois dessa gincana, a gente, né, ficou pensando, vamos criar o bloco. E aí veio o nome e tal, aquela coisa. Nesse período aí, saiu daqui de Miguel Comum uma grande parte de jovens, né, que tinham passado no concurso, numa seletiva para Catu, a Escola Agrotécnica Federal de Catu, né, e foi muita gente daqui. Eu, inclusive, fui nessa leva aí também. E lá a gente, antes do carnaval, tem um período de adaptação na escola, né, que você ia para lá, e escola de ensino integral, já, né, era um curso técnico. E a gente lá, um dia, depois de um café, a gente sentado, né, conversando, vamos fazer o bloco, vamos botar o bloco esse ano no carnaval, lá em Miguel Comum. Isso no ano de 86, no início do ano, né? Pronto, aí quando a gente estava lá em janeiro, nesse período de adaptação, e tomamos essa decisão. O Zé Carlos, você sabe, Sandro, o Zé Carlos que é secretário do Oasis e tal. Moacir fez parte na época, no início, né, no primeiro ano ali, na fundação do bloco. Rômulo Júnior, né, a gente nomeou cada um uma função e Rômulo Júnior ficou como presidente, né, do clube, do bloco. E daí vamos ir. Começamos a amadurecer a ideia e no início, quando foi em fevereiro, conseguimos colocar esse bloco, né, nas ruas de Miguel Comum. Era engraçado demais, porque a gente tem que fazer tudo, né? Cada um tem uma função e fazia de tudo. Mas a gente fez tipo uma mortalha, que os carnavais antigamente, que hoje é o abadá, né? O Carnaval de Salvador é abadá, mas era a mortalha. Todo bloco de Salvador usava a mortalha. É um blusão, na verdade, uma blusa, né, feita de tecido, o chita, colorida. O nosso era verde e amarelo, misturado às cores da bandeira praticamente, né? E colocamos o bloco na rua, um carro de som e fazia a batida, porque não tinha dinheiro para comprar cerveja na época e a maioria do bloco, jovens de menores, que muitos não bebiam, mas tinha a turma que tomava, era batida. A gente juntava, fazia aqui na esquina aqui. Rômulo Júnior tem a casa da Dona Nilde aqui, que era um ponto de referência, e a gente foi se organizando e saímos, muita dificuldade, deu certo o primeiro ano, né? Aí pronto, aí a cidade toda, todo mundo querendo sair no Vibração, ninguém tinha dinheiro para fazer nada, mas tinha vontade de fazer, né? Que era assim os carnavais de Miguel Comum.